abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, yo te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, yo te adoraré, y hoy por siempre te llamamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile al Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, siempre te llamamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, y así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, y así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor. Te llamamos, Señor. Tú eres grande, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres milagroso. Eres nuestro Rey, nuestro Redentor, Señor. Y aunque nosotros no te podamos ver, tú siempre estás sobrando, Señor. Tú siempre estás ahí para cada uno de nosotros. Tú le vas a decir al Señor: aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. hoy siempre te llamamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas,
eres milagroso, tú eres nuestro Redentor, Señor. Bendito eres tú, Padre amado. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, pero que ese aplauso se escuche porque es para el Señor. Os que queiram, eu lo vou ler e vocês podem me acompanhar daí. Pode então vocês também anotar, pero que não se perca a atenção. Hoje vamos fazer um estudo de Efésios 4. O tema dessa mensagem agora é andar como é digno do Senhor. Diga assim comigo, esse lado, só esse lado vai dizer para que quede gravado, hein? Só esse lado. Andar como és digno do Senhor. Aprenderam esse lado? Já aprendeu? Vamos ver. Andar como és digno do Senhor. Desse outro lado aqui. Andar como és digno do Senhor. Mais bonita agora esse lado. Andar como és digno do Senhor. Só os homens. Andar como és digno do Senhor. Agora só as mulheres para ensinar aos homens. Andar como és digno do Senhor. Agora só os homens para quem ensina as mulheres, porque elas não podem ensinar, não é? Andar como és digno do Senhor. Amém. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. Andar como és digno do Senhor. Vamos orar, amém? Padre, nesta manhã eu quero agradecer-te por esta oportunidade. Agradecer-te por tu amor, por tu fidelidade e nos permitir um dia mais estar nos reunidos para aprender a tua palavra, Senhor. Padre, repreendemos todo barulho ao contrário, tudo aquilo que não provém de ti, repreendemos o roubador da palavra, que em esse tempo, esse momento, as nossas atenções esteja voltada para ti e para a tua palavra, Senhor. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre nossas mentes para que possamos ouvir e entender qual é o teu propósito para cada vida aqui presente, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Senhor, é um passagem bíblico que nós outros vimos a autoridade e o poder de Jesus repreendendo, Senhor, o mar, aquietando a fúria do mar e também aquietando a tempestade e o vento, Senhor. Padre, le pido no nome do Senhor, se é tu vontade, tu querer, repreenda esse vento, Senhor, e para que essa tormenta, Padre, no nome de Jesus. Habla conosco por meio da sua palavra, que lhe pido, em nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 4, versículo 1, eu vou ler aí, e depois vamos ler outros versículos, e depois vamos volver em Efésios capítulo 4, e vamos estudar Efésios capítulo 4. Diz assim: Eu, pois, preso em o Senhor, os ruegos que vivais de uma maneira digna de la vocação que habéis sido chamado. Vou ler mais uma vez. Eu, pois, prisioneiro del Senhor, os ruegos que vivais de uma maneira digna de la vocação com que habéis sido chamado. Eu vou ler outra vez na linguagem de Deus habla hoje. Diz assim: por esto yo, que estou preso por causa del Senhor, los ruegos que comportem como deve hacer los que han sido llamados por Deus, como se fuera ustedes. Mira que hermoso, o apóstolo Pablo está dizendo para a igreja de Efésios que a igreja de Efésios deveria corresponder à expectativa do chamado de Deus à igreja de Efésios. É dizer, que a igreja de Efésios foi chamado para ser uma igreja e eles não estavam correspondendo a este chamado. Então, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Efésios: vocês precisam andar, viver de uma maneira digna, de uma maneira da postura que vocês foram chamados para ser cristiano. Mira o que diz em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente comportaos de uma maneira digna do evangelho de Cristo, de modo que já seja que vade a veros ou que permaneça ausente, puedo ouvir que vós outros estáis firmes em um mesmo espírito, lutando unânime por la fé do evangelho. Mira que hermoso que o apóstolo Pablo também escreve uma carta aos filipenses, dizendo que eles se comportem como digno do Senhor, se comportam ou vivam de uma maneira digna do evangelho. Apóstolo está em uma situação difícil, apóstolo Pablo, mas aún sim está dando recomendação
para a igreja de Filipenses, que eles não desanimem, que eles não parem, que eles se portem bem de uma maneira digna, viva de uma maneira digna. E é isso que nós outros também, como cristianos, devemos viver de uma maneira digna. Não somente andar, quando me refiro a andar de uma maneira digna, eu me refiro a viver de uma maneira digna, portar-se de uma maneira digna. Hermanos, é acá notório que o apóstolo Pablo, ele diz que ele está preso em el Senhor. Ele está preso no Senhor, está em um cárcere, mas o caráter dele sigue sendo um caráter de cristão. Ele está preso, está algemado, está dentro de um quarto. Imagine que as prisões, aquele tempo, aí, las fezes, aí era tudo num quartito só, em Roma. E Pablo acá está dizendo: eu preso no Senhor, lo estou pedindo a vocês que vivam de uma maneira digna do Evangelho, que vivam de uma maneira digna do seu chamado. Todos que estamos aqui nesta manhã e os que me escutam por YouTube, fomos chamados por Deus, os filhos fomos chamados por Deus, mas não chamados por Deus para viver de uma maneira de qualquer maneira. Somos chamados por Deus para viver de uma maneira digna, uma maneira que agrade ao Senhor, uma maneira que leva frutos em toda a minha conduta como cristiano. Apóstolo Pablo está no cárcere, ele está preso, mas o ambiente em que apóstolo Pablo está não cambia o caráter dele. Mesmo ele estando preso, ele sigue sendo um cristiano. Mesmo ele estando preso, ele sigue tendo um caráter de cristiano. Há pessoas A, há pessoas B e há pessoas C que o ambiente é que hace o caráter dela, e na verdade o ambiente não pode ser meu caráter, o meu caráter tem que ser o ambiente. É dizer que a pessoa está na igreja, um ambiente cristiano, me porto como cristiano, me porto como um bom crente, pero quando não estou na igreja, estou em um outro ambiente, em que estou com meus amigos, em que estou em meu trabalho, o ambiente já não é espiritual, então eu me porto de uma maneira diferente, é assim envergonhando o Evangelho de Cristo. Não, querido, o ambiente não pode ser tu caráter tem que ser o ambiente. Seja onde tu estás, seja um bom cristiano para a glória de Deus. Amém? Seja onde tu estás, seja um bom cristiano. Seja na escola, seja na universidade, seja na tua casa, seja na cancha de futebol, seja um bom cristiano. Alguns é formado pelo ambiente. Na verdade, eu estou aqui não há nenhum crente, aqui não há nenhuma pessoa, o pastor não está mirando e está aí escondido. Pero sabe de uma coisa? Quem te chamou não foi o pastor, quem te chamou não foi a igreja bautista, quem te chamou foi Deus, quem te chamou foi Jesus. Amém? Foi Ele que chamou, e Ele está todo o tempo, porque a Bíblia me vai dizer que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Donde tu camina, donde tu pisa, donde tu vas, Deus está te mirando. Então se exporte-se de uma maneira digna do Evangelho. Aleluia. É isso que Deus espera de nós outros, que nos portamos de uma maneira digna, que vivemos de uma maneira digna. Mira, vê o que passa por nós outros aqui, um santo homem de Deus, vê o que passa por aqui, uma santa mulher de Deus, vê o que passa por aqui, um servo de Deus. As pessoas têm que mirar a ti, têm que mirar a mim e ver Cristo Jesus em nossa vida. Portamos de uma maneira digna, vivemos de uma maneira digna, uma maneira em que Deus é glorificado através da tua conduta. Aleluia. Precisamos viver de uma maneira digna. Essa expectativa do Senhor. Os ruegos, imploro, eu, prisioneiro do Senhor, que vivam de uma maneira digna. Que vergonha é nós outros estar aqui dentro da igreja, um ambiente cristiano, e nosso caráter é assim. É lindo. Mas o mais lindo é quando nós outros estamos fora da igreja e seguimos também adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Mais lindo ainda, porque Deus disse para mim e disse para você que nós outros somos sal e luz de quê? Da igreja? Não, do mundo. Somos sal e luz do mundo. O nosso caráter aqui dentro tem que reinar lá fora também. Não pode ser moldeado por onde eu estou, pelo ambiente que eu estou. Meu caráter deve ser um caráter cristiano firme até a morte. Aunque diga, nega o Senhor, não nego porque tem minhas convicções. Não lo nego, pero alguns parece cristiano James Bond, não? James Bond é assim, aquele que se esconde lá fora. Para nada pode saber que sou cristiano. Hermano, as pessoas têm que mirar a mim, a mirar você e ver alguma diferença.
As pessoas têm que mirar a mim, mirar você e tem que ver alguma diferença. Há uma frase que é do cão, do diabo: não mire para mim, porque sou falho. Não, 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 não. O mundo tem que mirar para ti, porque tu és um filho de Deus. O mundo tem que mirar para mim, porque eu sou um filho de Deus. E o mundo tem que mirar para ti e ver que tu se porta da maneira que Deus quer que se porta. Então as pessoas dizem: mira, eu quero ser igual que aquela irmã. Não durma. Eu quero ser igual que aquele irmão. Eu quero ser lleno de fé igual aquele irmão. Eu quero ser lleno de fé igual esta irmã. O mundo tem que mirar para nós outros e ver Cristo em nossa vida. E eu vou mostrar isso na Bíblia. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: que os homens vejam vuestras buenas obras e glorifiquem a Deus que estáis no cielo. Que tipo de crente às vezes somos? As pessoas miram nossa conduta e estão dizendo: para ser um cristiano igual este, eu não quero ser. Para ir na igreja e ser como ela, eu não quero. Chismosa, cruz credo, misericórdia. Para ser igual que este homem, não quero ser cristiano, prefiro quedar aqui mesmo. Estamos envergonhando o Evangelho de Cristo. Estamos envergonhando a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo nos chama à reflexão como igreja. Mira, Filipenses capítulo 1, 27, que eu já leí. Eu vou ler novamente, por uma versão, em la versão Deus habla hoy. Há um ninho de orando acá. Diz assim: solamente esto, procurem que sua maneira de viver esteja de acordo com o Evangelho de Cristo. Você mesmo, a maneira que tu vive, cada haga uma autoanálise. A maneira que tu vives, que tu comportas, que tu camina, está de acordo ao Evangelho de Cristo? Ou você caminha por aquilo que tu pensa, ou que você pensa que é certo, ou que você pensa que é correto? Não tem a ver com o que eu penso, não tem a ver com o que eu creio, tem a ver com o que a Bíblia diz que eu sou. Eu me porto da maneira que a Bíblia me diz que eu tenho que portar. Eu me porto da maneira em que a palavra do Senhor me diz que eu tenho que me portar. Então, vivamos de uma maneira digna. Os matrimônios, vivam de uma maneira digna. As esposas, portam de uma maneira digna do Senhor. Os esposos, portem-se de uma maneira digna do Senhor. Amém? Os jovens com seus namoros, portem-se de uma maneira digna. Espere o tempo de Deus. Espere o momento certo para se relacionar. Espere a hora certa para que Deus te possa bendecir. Não se porta da maneira que tu queres viver, porque um dia tu terás delante de Deus. Um dia nós outros estaremos delante do Senhor e Deus vai dizer: tu não has vivido de uma maneira digna. Tu vivia uma mentira. Tu vivia um cristianismo light. Tu vivia um cristianismo de qualquer maneira. Não, queridos, vivimos de uma maneira que possa agradar ao Senhor em todo que lo haga. Vivimos de uma maneira que Deus se agrada da nossa conduta, da nossa maneira de viver. Mira só que diz Colossenses capítulo 1, versículo 10. Estamos na introdução todavia, hein? Colossenses capítulo 1, versículo 10. Para que andais como é digno do Senhor, agradando em todo, levando fruto em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Mira, apóstolo Paulo está falando à igreja de Efésios, Rodrigo, Aarón, que viva de uma maneira digna, que porte-se de uma maneira digna. Habla também para a igreja de Filipenses, que viva de uma maneira digna, que caminhe de uma maneira digna. Mas quando ele abre para a igreja de Colossenses, ele vai dizer assim: não solamente que viva de uma maneira digna do Senhor, mas ele diz assim: agradando em todo. Diga assim comigo: eu tenho, não, com gana, eu tenho que agradar ao Senhor em todo. Em todo é todo. Eu tenho que agradar ao Senhor no meu estilo de vida. Eu tenho que agradar ao Senhor no meu matrimônio. Eu tenho que agradar ao Senhor na maneira que educo meus filhos. Eu tenho que agradar ao Senhor na maneira que respeito a meus padres. Eu tenho que agradar ao Senhor na maneira que eu tenho me cortejo. Eu tenho que agradar a Deus em todo. Eu tenho que agradar a Deus no ministério que eu tenho. Eu tenho que agradar a Deus em tudo o que hago. Eu tenho que agradar a Deus em meus estudos. Só os que não gostam de estudar que não vai dizer amém, não? Pero eu tenho que agradar a Deus até em meus estudos. Graças a Deus, alguns estão dizendo aleluia, glória a Deus, que a escola acabou e todo mundo passou de ano, não? Foi aprovado.
Alguns estão orando, ayunando. Glória a Deus, fui aprovado, porque há 2 anos que eu estou tomando, repetindo e repetindo, pero hoje eu fui aprovado. Que vergonha um cristiano sendo reprovado, não é? Que vergonha um cristiano ser reprovado. Aí diz assim, a desculpa, a excusa. Não mire para mim não, hein? Não mire para mim não, tem que mirar para Deus. Eu não sou perfeito, Deus é perfeito, hein? Não mire para mim não, tem que mirar para ti, por hermano. Tu foi posto aí na escola para ser luz e para ser sal, para viver de uma maneira digna. Na universidade tu foi posto aí para viver de uma maneira digna. As pessoas têm que mirar para ti sim na escola e têm que ver que tu és um exemplo a seguir. Amém? Diga amém. Amém, tenho que mirar nós outros. As pessoas têm que mirar você no trabalho e dizer, eu quero ser igual a esse homem aí. Mira, as coisas estão difíceis, mas ele não reniega, não murmura. Eu quero ser igual, o que você tem, irmão? Eu não tenho nada, é Cristo na minha vida. É Cristo na minha vida. Então você é vivido de uma maneira digna em todo, em meu trabalho. Às vezes nós outros vamos jogar futebol, não? O irmão Nick está por ali para trás, vamos jogar futebol. E o ogro quer sair, não? Sabe o que é ogro? Para não dizer índio. El ogro quer sair às vezes, não? Quer sair o viejo homem, quer sair a vieja mulher. Se te pega o homem, te quebra o cuello. Chegou que não estava, chegou tarde. Tranquila, há que orar, pode ser de uma maneira digna, como uma mulher respeituosa. Trate com amor, o amor vai cobrir multitude de pecados. Quanto mais amor tu dá para tua esposa que não é convertido, vai chegar o momento que ele vai se converter. Quanto mais amor tu dá para a pessoa que não é convertida, a tua esposa, ela vai chegar a se converter. Viva de uma maneira digna, agradando ao Senhor em todo. Meus vizinhos que é fregado, minha vizinha que é fregada, não lhe tira pedra na sua terra. Não lhe hable. Aumentou o volume do sonido, também lo vou aumentar o meu. Viva de uma maneira digna, hermanos. Mostra que tu és cristiano, mostra que tu és um filho de Deus, uma hija de Deus, amém? Devemos portar de uma maneira digna. Vai mais allá, agarrou plata emprestada, pague. Viva de uma maneira digna do Senhor. Não haga deuda se tu não pode pagar. Depois está o colombiano tocando na porta, não? E você está aí se escondendo. Cristiano, que vergonha. Que vergonha, não. Brasileiro não empresta plata não, viu? Só colombiano. Vivamos de uma maneira digna, irmão. Chegou a conta de água, paga. Chegou a conta de luz, paga. Amém? Isso é evangelho. Simples, viver de uma maneira digna. Dar ênfase nas coisas pequenas. Poder viver de uma maneira que agrada ao Senhor em todo. A hermanita que você está devendo lá do mercadito lá, pague ela. O almoço que tu comprou ali, pague o almoço. O táxi que você agarrou para te levar, pague o táxi. Maneira digna de viver. Responsabilidade, esse evangelho, agradando a Deus em todo. Nada deve nada a nadie, a não ser o amor. Tu não tem que andar aí preocupado com Deus, não. Tu tem que andar dando um bom testemunho para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Vamos de uma maneira digna, mulher. Vamos ao mercado, vamos. Tu vai adelante e eu vou atrás. Sem vergonha. Panadita. Junto, agarra aqui, mulher. Vamos comigo. Não, pastor, pero quando nós outros namorávamos, ela era mais flaquita, agora está gorda, me dá vergonha. Vai se converter. Vai se converter, homem. Empanadita com a mulher. Leva ela para comer um helado, sair, passear, cuidar. Viva de uma maneira digna em todo. Em todo se deve viver de uma maneira digna. Hijo, obedeça a tu padre, respeita, honre a tua madre, honre a tu padre. Viva de uma... pero já casei, não importa, siga honrando-lo. O que significa honrar? Ter estima, reconhecer no dia do cumpleaños, aqui padre, te dou um regalo. Hacer caso, obedecer. Dia das Madres, reconhecer tu madre. Sempre esse ter estima, ter valor por seus padres. Pero tem uns jovens que é testarudo. Há uns jovens que é MGO. Sabe o que é MGO? Te lo vou traduzir. MGO, muchacho grande e opa. Não, temos que ser MGI, muchacho grande e inteligente. Amém? Amém, temos que ser MGI, muchachos grande e inteligente, que obedece e honra seus padres, porque quando honra ao padre, honra a madre, ele é bendecido pelo Senhor, aleluia. Só é um MGO, quem não...
que não honra o padre e a madre tem que ser um MGO, porque a Bíblia diz que se nós honrar nosso padre e madre, vamos viver. Só tem 2 pessoas que me respondem, os outros não contestam na Bíblia, não, vamos viver larga vida. Então se você é um MGO, muchacho grande opa, que não respeita tu madre, não respeita tu padre, tu vai viver uma vida curta, e uma vida com dolor de cabeça. Tu padre está dizendo, não se meta com essa chica, não se meta. Tu madre está dizendo, não se meta com esse homem, então não se meta. Honre, haga caso. Parece que a mulher tem um chip aí, não? Assim que não te vai dar, não se vai, haga caso a tu madre. Depois está aí, não é? Sofrendo. Depois de 9 meses aparece o resultado. Aí, noiva, com dolor de cabeça. Pero Deus é misericordioso, amém? Deus é misericordioso, porque ao que nós outros pecar, cair 1, 2 ou 3 vezes, Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender e fazer as coisas novas, porque Deus é amor, aleluia. Porque Deus é amor, enquanto há oportunidade, arrependa-se e viva de uma maneira digna, para que o Senhor possa derramar sobre tu casa, sobre tu vida, bendições até que sobreabunde, aleluia. Viva de uma maneira que agrade a Deus, viva de uma maneira digna. Depois ele diz, Colossenses 1:10, para que andeis como digno do Senhor, agradando em todo, levando fruto em toda buena obra. Ai, queridos, ai que levar bueno fruto. Hay que levar bueno fruto. Andar como digno do Senhor deve ser um grande propósito de todos nós outros como cristianos. Andar de uma maneira digna deve ser o propósito de todos nós outros como cristianos, diga amém. Andar de uma maneira digna deve ser o grande propósito de todos nós outros cristianos, diga amém. Digno quer dizer ele que se comporta com responsabilidade, com respeito e sinceridade com Deus. Digno quer dizer o que comporta-se com responsabilidade, respeito e sinceridade para com Deus. Isso quer dizer andar de uma maneira digna, com sinceridade, com respeito para sim com Deus. Com respeito, com dignidade, com temor. O que significa temor de Deus? É ter medo. Não é isto. Não é ter medo de Deus. Temor de Deus significa reverência. Temor de Deus significa respeitá-lo. Temor de Deus significa que Ele está em todo tempo, em todo lugar. É igual a história do diácono. O diácono foi sair com o pastor, e com o pastor aí manejando, viajando, e no trânsito, o diácono parava ele alto, no semáforo, tranquilo, saludava as pessoas, e o diácono se portou muito bem. Estava o pastor com ele, não? Estava o pastor aí presente. Então o diácono se portou bem, maneira digna, com temor, reverência, tá manejando. Quando volveu de viagem, a esposa chegou diante do pastor e disse: pastor, como foi a viagem? Como foi minha esposa? Beleza. Que homem bueno. Parava no sinal rojo, saludava as pessoas, dava campo para passar lá outro. É mesmo, pastor? Pero quando ele está comigo não é assim não. Não passa no sinal rojo e passa e dá o dedo e dá a mão. Misericórdia. Quer dizer que na presença do pastor ele era um bom cristiano. Quer dizer que na presença do pastor ele andava de uma maneira digna, com temor. E se nós outros nos dá conta que todos os dias estamos na presença de Deus, e Deus é maior do que o pastor, e Deus está acima de um pastor, deveríamos andar com reverência, deveríamos andar com temor, deveríamos andar com dignidade. Então se comportar com uma responsabilidade. Hijo, agora você tem hijo, sustente, manténgalo. Foi macho ou não, para ser ahora, manténgalo, cuídalo, não é? Hágalo, agora susténgalo. Portar-se de uma maneira, responsabilidade, respeito. Respeita a sua esposa, respeita o seu esposo, com sinceridade para com Deus. Todo o que o homem sembra, ele... Olha esse lado aqui, todo que o homem sembra, vai cosechar. Esse lado aqui, todo que o homem sembra, cosecha. Há uma lei que não há volta atrás, tudo que tu sembrar, tu vai cosechar. Sembra amor, tu vai cosechar amor. Sembra fidelidade, tu vai cosechar fidelidade.
Siembra semillas buenas y tú vas a cosechar semillas buenas. Siembra semillas malas, tú vas a cosechar coisas malas. Tu vai cosechar coisas malas. Não pode sembrar frijol e cosechar maíz, não tem como. Se eu sembro frijol, pois é natural da lógica, da física, da ciência, do que queira chamar, não vai nascer frijol. É óbvio, não é? Então tudo que o homem sembra, ele vai cosechar, levando fruto em toda boa obra. Precisamos levar fruto em toda boa obra. O que significa ter palavra, andar, caminhar, boa obra? Tudo que eu camino, ando, tenho que dar fruto, minha conduta diária, a vida cotidiana, meu diário vivir, a forma de ser, meu testemunho, a lealdade a Deus, a lealdade ao ministério. Eu tenho que levar fruto em todas estas áreas. E meu trabalho, eu tenho que prosperar, tenho que ser o melhor no que hago dentro da minha empresa. Se sou maestro, tenho que ser o melhor maestro, tenho que dar o meu melhor, não posso ser medíocre. A mim só hago o que me manda. Vai se converter, vai se converter. Tu quer crescer na vida, aprenda a ser valiente, a trabalhar com amor, levar fruto em tudo que tu haga. Nada se vai cair do cielo. A única coisa que caiu do cielo foi o diabo. Nada mais se vai cair do cielo. Tu tem que se esforçar. Eu nasci numa família pobre, eu sou pobre, minha família é pobre, que importa? Tu pode entrar na universidade, tu pode estudar, se dedica, leva fruto em toda boa obra. Trabalhar é boa obra ou não é? Amém. Estudar é uma boa obra ou não é uma boa obra? Amém. Vir na igreja é uma boa obra ou não é uma boa obra? Amém. Ajudar os pobres é uma boa obra ou não é uma boa obra? Ajudar as viúvas é uma boa obra ou não é uma boa obra? Dar comida para quem tem hambre é uma boa obra ou não é uma boa obra? Evangelizar é uma boa obra? É. Então hagámoslos levar fruto em toda boa obra. Devemos levar fruto em toda a nossa caminhada, nossa conduta. É isso que Deus espera de nós outros. Produzir frutos buenos, frutos para a eternidade. O que você tem sembrado? Qual a boa obra que você tem hecho? Ou você só sabe renegar, murmurar da vida? Sou pobre, não tenho condição. Irmão, na história de muitas pessoas ricas, empresários, que não tinham o que comer. E hoje são ricos. Mas por quê? Porque não dormia até as 10 da manhã, estou por seguro. Não dorme até as 9 da manhã. A chica com 20 anos, 15 anos, 12 anos, dorme até as 11 da manhã. Oh, sangue de Jesus. Uma pereza, não? E depois que aquelas coisas vai bem, aí casa, vê os amigos prosperando, tem casa, tem auto, e ele, puxa, Deus não me bendijo. Não é que Deus não te bendijo. O sol nasce para todos, a lluvia cai para todos, o sol brilha para todos. Tu tem que levantar e dizer: este foi o dia que o Senhor me hizo, regozijemos e alegremos em Ele. Aí não importa se está chovendo, não importa a situação que tenha, pero levanta e sai adelante, porque a Bíblia diz que devemos ser esforçados e valentes, temos que ser FFA. Vou traduzir o que significa FFA: forte, firme e ativo. Amém? FFA, forte, firme e ativo. Não podemos ser FF, fraco e flojo. Não, temos que ser FFA, firme, forte e ativo. Não é que quer dar as coisas esperando, não. Estudem, jovens, haga boa obra, saia adelante, seja um médico, seja um empresários, sejam profissionais, administradores de empresa, saia adelante, não espera o Ranzito Pinto, não. Fica aí esperando miséria, não. Aí tá aí a platita do lado. Eu vi uma foto na imagem, não sei quem foi que pôs no Facebook. Está aí uma areia, uma celda, e está aí do lado um pão e do lado a chave. E o infeliz, de vez de agarrar a chave, agarra o pão para comer. Que tal? É isso que tem acontecendo com nós outros, muitas políticas por aí, não é? Aí, se está a chave para abrir a celda e sair, ele prefere agarrar o pão para comer e vai seguir preso. Pero se está a celda aí, sabe o que é celda? Hablei certo? Celda, não é? Está aí a imagem de uma celda, o homem com hambre, aí a chave e aí o pão. De vez ele agarrar a chave e abrir, sair, ele agarra o pão para comer. É muitos que estão haciendo, esperando o rancito. No finalzinho do ano vai ter um rancito pinto aí, já está bem, vamos. Levanta de manhã, vai carpir o lote da irmã lá para que te ajude. Vai carpir o lote, vai fazer alguma coisa. Por se caso aí, necessita limpar aqui o lote aqui do lado aqui, ó. Quem quiser limpar,
50 pesos aí. Pero que trabalhem, não? 3 mil, pero igual vamos limpar porque está lleno de bicho aí. Então, hermano, a vida é para valiente. Diga assim comigo, a vida é para os valentes. Não reclama de tu vida, não murmure, não reniegue. A murmuração é a comida que o diabo mais lhe gusta. E eu me alegrei o coração de ver eles. Creio que é uma igreja na calha 5, aí na igreja na calha 11, talvez é uma igreja mais para allá, uma igreja Deus de amor para allá. Ojalá que o Senhor pusesse o mesmo sentir no coração de todos os pastores desse bairro e possamos juntos trabalhar em unidade para ganhar toda essa população para o Senhor. Seria uma grande bendição, não é? Mas às vezes algumas diferenças de placa e nome nos separam. Mas andar de uma maneira digna é andar em unidade. Eu me lembro que o tempo da pandemia hemos trabalhado duro com os irmãos da igreja e eu busquei hospital para trazer aqui. Vamos conserrar e não sei o que, e com junta vizinal, com os presidentes da Pascana e da lá, vimos uns 15 presidentes acá, para que de uma maneira junta possamos trabalhar e trazer para cá os ángeles, os COVID, não é? E eu fui lá, falei com o senhor Hugo, que era o representante desse hospital que ajuda as pessoas com COVID. Falei com ele e disse, pastor, eu vou dar um lugar e vai ser aberto aqui. Não abria cá, por o motivo que estava entregando Bíblias esse tempo e não queria ser movimento acá. Todo certo, o conserral, carta, aparatos, todo. Vamos aqui. Vamos ali. Aí, nesse lugarzinho aí na área verde, não é? Tem uns lugares vazios, queríamos lugares aí. Não quiseram. Por quê? Porque nas reuniões não convocaram a eles. Quando há essas indiferenças, o povo não prospera. Mas quando há unidade, há bendição, irmão. Ojalá se todos nós outros pudéssemos reunir e fazer tantas bendições para nosso bairro Recreio, poder bendecir não somente la calha 11, la 12, la 13, a 1, la Pascana, la bendição, mas lá dentro, lá para trás. Se nós outros unir, as bendições de Deus será muito mais sobre a nossa vida. Às vezes nós outros estamos muito desunidos, até dentro da igreja. Podemos estar aqui juntos, pero desunidos, cada um por seu lado. E precisamos nos unir. Andar de uma maneira digna é andar em unidade. Unir, família unida, matrimônios unidos, famílias unidas. Há bendição de Deus, há vitória. Mas quando há divisão, não prospera, não cresce, não avança. A mulher quer comprar um lote, o homem quer comprar um carro. Pronto, acaba não comprando nada porque a peleia se separa e cada um para outro lado. Falta de unidade, falta de união. Então, um andar digno é andar em unidade, viver em unidade. Andar em la luz quer dizer viver a luz da palavra de Deus. Andar em unidade. Quando nós outros não estamos andando em unidade com Deus, quando não estamos andando na luz, porque Deus é luz e temos alejado de Deus e estamos alejados do Senhor, então não estamos andando na luz, estamos andando na escuridade. E quando estamos andando na escuridade, há desunidade. Então não há unidade no matrimônio, há peleia, há discórdia, querem separar. Por quê? Porque não estão andando na luz e Jesus é a luz. Precisamos andar em Jesus para ter unidade, para que possamos crescer, a lograr, alcançar bendições da parte de Deus para todas as áreas da nossa vida. Então, um andar digno é andar em unidade. Precisamos aprender unidade. Família, esposos, esposas, filhos, andam em unidade. Igreja, andamos em unidade. Igreja, andamos em unidade. Amém. Amém. Precisamos andar. Pastor, semana que vem vamos lá no lote da Pascana, vamos cavar o eco lá, vamos levantar a parede. Amém, pastor, vamos todo mundo. Plá, 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 plá. Unidade. Unidade. Hermanos, domingo que vem, daqui a dia 11, é bautismo, vamos fazer comida cá. Unidade. Todo mundo vem, eu trago 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, vamos bendecir. A Bíblia diz, ali em Juan, se não me equivoco, aqui a caputadora, a PCU, em Juan capítulo 17 diz que Jesus, a oração sacerdotal de Jesus orou por ele: Padre, eu te glorifico com a glória que tinha me dado e me vuelvo a ti, le pido que não le quite del mundo, mas que lo livre del mal, para que o mundo lo conozca, que nós outros lo enviamos e que eles sejam um como nós outros somos um. Isso está em Juan capítulo 17.
não é? Então vocês mostra que Jesus, o Padre e o Espírito Santo era uno. Ele pede para nós outros, ora por nós outros, que não nos quite do mundo, mas que nos livre do mal, para que o mundo lo conozca que somos um em Cristo Jesus. Precisamos ser um só em Cristo Jesus. Precisamos ser unidos para alcançar a bendição de Deus. Estamos com um grande desafio no final do ano, dar uma cesta básica, como se chama? Um canastão para as famílias, e estamos arrecadando alimento e tudo isso. Podemos fazer? Claro que podemos fazer, porque somos uma igreja unida, e podemos fazer para a glória de Deus. Chegar no final do ano, estamos aqui, irmã, queremos te bendecir com panetone, na canasta familiar, que você seja bendecido, irmãos. Eu me acordo que o ano passado, nós outros entregando panetones assim, um quequisito assim, e uma carta, aí famílias que não tinham que comer. Nós outros íamos nas casas e via as famílias mais necessitadas, assim, nós outros entregar a carta e um quequisito só para observar, não? E me mirava assim, pastor, aquela família lá necessita de víveres, então vai. Quizá na vida dela não havia nem o que comer. Então, se uma igreja unida pode fazer a diferença, amém? Andar em unidade é o que Deus espera, é andar com dignidade. É uma das características que devemos ser, porque a Bíblia diz: um só corpo, um só espírito, a mesma esperança da vossa vocação e amamento, um só Deus, um só Padre de todos, amém? Devemos andar em unidade para que outros vejam a bendição sobre nossa vida e nossos hogares. Imagine-se, há matrimônios que se separam por burreira, não? Porque não há unidade e peleia. Quero ir para casa da minha suegra. Não, quero ir para casa da minha suegra. Para casa da minha madre. Não, para casa da minha madre. Não, a ver, não vamos para lugar nenhum. Então você não me quer. Cada um separa. Eu vou para a minha madre e tu vai para a tua hora. Por desunidade, não? Vai bem que na casa da minha sogra eu sou o primeiro aí, não é? Vamos, César, para casa da tua madre. Porque não tem a minha madre aqui, porque senão íamos para casa dela, não? Pero eu digo, vamos na casa da tua madre, vamos ali, e me passo bem lá. A suegra muito buena gente, não? Me dá cafecito, o suegro e tudo isso. Então, andar em unidade, irmão. Quer a tua suegra, ama-la. Não é? Irmão Nick, ama a suegra, ama-la. Os matrimônios, quer a tu suegra, tu suegro, quer-lo. É bendição andar em unidade. Amém? E para encerrar, andar renovado. Andar em unidade, andar com dignidade e andar renovado. Mira o que diz em Efésios, aí mesmo, estamos estudando Efésios. Era para chegar até o capítulo 5, mas não vamos chegar não, vamos quedar no capítulo 4. Esto pois, Efésios capítulo 4, versículo 17. Esto pois digo, e requer el Senhor, que andeis como que não andeis como los gentiles, que não anda em la vanidade de suas mentes. Aí o versículo 23 diz: renovaos em o espírito de vuestra mente. O que o apóstolo Paulo está dizendo acá, isso serve para nós outros. Esto pois eu digo que, e requer el Senhor, que já não andeis como os outros gentiles. Quando para eles gentiles se representaria os outros países, os outros, esse tempo, só os judeus, que não era judeu, era gentil. Para nós outros, o que está querendo dizer é que já não andeis como gentiles. Antes de você converter, você vivia de uma maneira, se portava de uma maneira, caminhava de uma maneira. Agora você já se converteu ao Senhor. Tua maneira de pensar deve cambiar. Tua maneira de comportar-se deve cambiar. Então é um andar renovado. Como eu posso andar renovado? Está aí a resposta no versículo 23. Renovai o vosso espírito de vuestra mente. Como é isso, pastor? Irmãos, eu acredito sim na libertação de uma pessoa. Se chegar alguém aqui, nós em pensar orar, tu vê alguém aqui endemoniado, nós outros no nome de Jesus podemos echar fora o demônio, amém? Podemos echar no nome, porque Jesus nos deu essa autoridade a mim e a você também. Em nome de Jesus, saia. Mas isso não quer dizer que essa pessoa foi liberta. O demônio saiu da vida dela. Mas ela tem algumas práticas que precisam ser cambiadas. Ela tem algumas práticas que precisam ser renovadas. E solamente vai ser cambiada com o quê? Com discipulado, com estudo da palavra de Deus. Porque mira, o único texto que diz na Bíblia: conhecereis a verdade, e a verdade nos hará livre. Você echa fora o demônio, mas essa pessoa precisa conhecer a verdade. Essa pessoa precisa conhecer quem é Cristo Jesus. Então, eu devo renovar a minha maneira de pensar, como? Conhecendo a verdade. E a verdade é Jesus Cristo, a verdade é a palavra de Deus. Não vê? A Bíblia vai dizer, lá no Antigo Testamento, se não me falha aqui, em Oséias, por aí, 3, 6, diz que meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, se a pessoa às vezes é destruída
por falta de conhecimento. Então, eu preciso, quando venho para Cristo, eu não posso mais andar na vanidade dos meus pensamentos, pensamentos carnais, pensamentos feios, pensamentos em que eu quero tomar vantagem sobre as pessoas, em que eu quero ganhar as pessoas, em que eu quero estar sempre por cima, não, em que eu sou sempre vitorioso, não. Se vier Cristo, às vezes me vai doler, se vier Cristo, às vezes eu vou perder, se vier Cristo, às vezes meu negócio não vai prosperar, mas isso não quer dizer que Cristo não está comigo. Então, se cambiar minha maneira de pensar, cambiarei meu estilo de vida. Eu vou dizer de novo para que você diga amém. Se você cambia a sua maneira de pensar, tu vai cambiar o seu estilo de vida. Amém? Muitas pessoas não cambiam o seu estilo de vida porque não cambiam a sua maneira de pensar. Quando Jesus Cristo vem predicar o Evangelho, ele diz: arrependemos porque o reino de Deus é chegado. O que Jesus estava dizendo ali: mude sua maneira de pensar, mude sua maneira de pensar, e tu cambia a sua maneira de pensar, e tu cambiarás a sua maneira de viver. Não adianta de eu vir para a igreja para eu seguir pensando nas coisas do mundo. Não serve eu vir para Jesus e seguir pensando nas coisas mal. Não. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12: não se conformeis com este siglo, mas transformá-lo pela renovação do vosso entendimento. O homem nascido de novo. Quando você lê a Bíblia, vai lendo na palavra, diz aqui: eu não posso, a palavra de Deus é luz e sal da terra. Amém. Quando eu leio aqui a Bíblia dizendo acá que devo honrar meu padre, quando a Bíblia diz aqui que eu devo amar minha esposa, assim como Cristo amou a igreja, eu vou parar de soná-la, porque aqui a Bíblia diz que eu devo amá-la, né? Devo amá-la. Quando a Bíblia diz acá, as esposas as esposas têm que sujeitar os homens, para esse homem é fregado, pela Bíblia diz, você tem que sujeitá-lo. Então eu vou cambiar meu comportamento. Por quê? A Bíblia vai renovando a nossa maneira de pensar. Conhecereis a verdade o harás livres. Se verdadeiramente o Filho do Homem libertar verdadeiramente, sereis livre. Se queres cambiar seu estilo de vida, cambia a tua maneira de pensar. Quita da sua renda, quita do seu vocabulário, como se diz vocabulário igual em Bolívia. Quita essa daí. Não puedo, não consigo, não dá. Quita isso. Diga: todo pode em Cristo que me fortalece. Vou conseguir, vou passar na universidade, vou ser o melhor aluno, vou passar direto, com a beca direto, olhar para a universidade, para a glória de Deus. Há uma irmã que está, a madre de Laura, me contava, não sei se ela está por aí. Ali está. Levanta a mão, irmã, eu vou dar tu testemunho. Passou direto. Com quantos anos vou ver estudar? Não sei quantos anos, vou também perguntar, porque é antibíblico, não? Perguntar a idade da mulher. Na Bíblia só demonstra uma idade que foi dita, foi da Sara, não mais, que você tenha 75 anos. Já não vou perguntar a idade. Pero já avançada de idade, já a irmã, ela entrou para estudar com ele, do SEMA. Entrou para estudar no SEMA, depois de 10 anos que não vai estudar, entrou para estudar no SEMA e passou direto. Foi tão boa aluna que entrou na universidade sem pagar nada. Aí estão os jovens. Não puedo. Com 15 anos, 20 anos, não puedo, não consigo. Tu pode, pero a flojera que não te deixa. Tu maneira de pensar é que não te deixa. Tu pode, com Cristo somos mais que vencedor. Renova nossa maneira de pensar. Já não vivo mais eu, pero Cristo vive em mim. A vida que levava na carne, agora vivem na fé no Hijo de Deus. Eu devo viver de uma maneira que agrada a Deus. Não puedo em Cristo Jesus. Não por minha capacidade humana, não por meus recursos humanos, não por meus talentos humanos, mas porque Deus me vai conduzir, porque Deus me vai guiar. Lo podemos lograr. Lo podemos salir delante com a bendição de Deus. Então, se queres ser bendecido, cambia a tua maneira de pensar, homem. Cambia a tua maneira de pensar, mulher. Cambia a tua maneira de pensar, jovem. Eu por muito tempo fui atrapado em las drogas. E dizia: não puedo, nada. Com Cristo fui liberto. Com o Senhor fui liberto. Porque Deus ha mandado cambiar minha maneira de pensar. Isso é testemunho meu, experiências minha. Eu andava com meu rosário na mão. Isso é meu. Se você usa isso aí, que Deus também te liberte como me libertou. Eu andava assim com meu crucifixo, dentro da minha bilheteira eu tinha a oração de São Jorge, da visita de Guadalupe, a oração do protetor, a oração do defensor, e tinha meu rosário e fazia toda a minha cosita, e estava lá no tráfico de droga, e aí, me libra, andando de rodillas, não? E nada. Mas foi quando eu encontrei a Cristo Jesus e decidi entregar minha vida para Ele. Senhor, cambia a minha maneira de pensar, cambia a maneira de vida. E Deus has cambiado. Deus pode cambiar, irmão.
Deus pode cambiar, e te digo mais, Deus quer cambiar. Deus quer. A pergunta é: tu queres? A pergunta é: tu queres corresponder ao chamado de Deus? Tu queres andar de uma maneira digna? Eu só vou ler os títulos acá: andar de uma maneira renovada, andar em unidade, andar em amor, andar em la luz e andar sabiamente. Não me vai dar tempo por hoje, quiser no próximo domingo continuamos. É isso que Deus espera: andar de uma maneira digna, é andar com a mente renovada, andar em amor, andar sabiamente, andar em la luz. Pare-se, por favor, quero orar por tu vida. Quero orar por tu vida. Quero orar por ti, quero te bendecir. Volta a ler o texto que lemos. Eu, pois, preso no Senhor, os ruego que vivais de uma maneira digna de la vocação que habéis sido chamado. A expectativa de Deus é que andamos de uma maneira digna. Hermanos, há um texto bíblico que quiser, próximo domingo vamos predicar sobre ele, que está lá em Êxodo, que Deus não terá por inocente ele culpável. Deus é misericordioso, bondoso, amoroso, pero a Bíblia diz em Êxodo 30, 23 ou 23, 30, que Deus não terá por inocente ele culpável. Ué, então não é perdão, não é? A la luz assim mirando o rasgo, Deus não terá por inocente aquele que é culpado, que faz as coisas indevidas. Isso está no Antigo Testamento, pero a Bíblia nos vai dizer que Jesus se ha hecho culpable em nosso lugar. Então, quando em Êxodo está dizendo que Deus não terá por inocente e culpável, Deus está dizendo: alguém vai ter que ser castigado pelo pecado. Não vou ter por inocente. Alguém vai ter que ser castigado pelo pecado. Então, se Jesus, Isaías 61, Isaías 7, a quem enviarei, a quem há de ir por nós outros? Enviamos os profetas, eles rechaçaram. Enviamos as leis, eles rechaçaram. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus viene e ele morre na cruz, e a Bíblia diz que ele levou sobre si todo nosso pecado. A nossa culpa foi sobre ele, e na cruz a Bíblia diz: testeletados. Quem não sei falar em hebreu? La deuda foi paga. La deuda foi paga. Então, se Deus morreu na cruz para que eu e você viva de uma maneira digna dele, ele morre na cruz para que você não viva de qualquer maneira. Hoje eu sou crente, amanhã nós vemos em Brasil crente Raimundo. Crente Raimundo, o que é isso, pastor? Um pé na igreja, um pé no mundo. Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Você tem que tomar decisão, querido e querida. Venga para Deus de uma vez, para os caminhos do Senhor de uma vez. Senhor, já não quero viver de uma maneira indigna. Quero agradar-te, Senhor. Quero viver de uma maneira, quero portar, andar de uma maneira digna. Há homens que não se portam como homem. Há homens que não se portam, que não põem os pantalones. Tu quis casar, sustenta a tua mulher agora, pois homem. Porte-se de uma maneira digna de um homem. Honre a tua esposa. Esposa, tu quis casar com este homem? Caladita agora. Mami, que mami, tu casou agora, tu problema é tu e ele. Ore a Deus. Busque conselho do teu pastor, está aqui para ajudar, aconselhar, dar classe, apoiar-te em lo que podemos. Vivamos de uma maneira digna. Amém? Cerra os olhos e vamos orar ao Senhor. Padre, nesta manhã queremos agradecer-te, Senhor, por tua palavra, que nos chama a viver de uma maneira digna, Senhor. Padre, não há uma oração milagrosa, não há um milagre, não, Senhor. Cada de nós outros devemos decidir em nosso coração a ser um novo homem, uma nova mulher, a viver de uma maneira digna, Senhor. A decisão está em cada um. Por isso eu lhe pido que o teu Espírito Santo toque nos corações. O Espírito Santo que tem poder de convencer o pecador dos seus pecados. E no nome de Jesus, abra o coração, Senhor, onde palavra humana, sabedoria humana não pode chegar, onde somente tu Espírito pode chegar. Lhe pido que tu chegues, Senhor, e pensa a cambiar estas vidas, e pensa a cambiar os corações, Senhor. Eu quero viver de uma maneira digna. Eu quero ser um esposo, Senhor, que vive de uma maneira digna.
Oh Senhor, eu quero que minha família viva de uma maneira digna, Senhor, Tuya. Perdona-me, Senhor, le pido perdão por Tua igreja também, se hemos vivido de uma maneira que não Te agrada. Pero a partir de hoje, Senhor, nos comprometemos a honrar o nome do Senhor, a honrar o Evangelho, porque, Senhor, Tu se hecho culpado na cruz por nossos pecados. Tu morreste na cruz por nosso pecado para que vivamos de uma maneira digna. Quero hacerte a invitação esta manhã. Você que ainda não has recebido a Jesus em seu coração, você que aún não aceitou a Jesus e quer entregar sua vida para Jesus hoje, eu quero orar por ti. Há alguém que quer aceitar a Jesus hoje na manhã? Diz assim, levanta sua mão e eu quero orar por ti. Onde está aí você mesmo? Há alguém que quer, eu quero aceitar Jesus, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero volver para Deus. Ali atrás aí uma, aqui tem um irmão, aqui mais uma irmã. Venga adelante, vamos orar por vocês. Pastor, venga pastor, orar. Pastor Miguel, aí irmã, ali outra irmã que está chorando, quer entregar sua vida para Jesus. Tem alguém mais que quer dizer, eu quero viver de uma maneira digna, que quer entregar sua vida para Jesus, quer receber Jesus em seu coração, irmã? Venga, adelante. Escute, em nenhuma parte da Bíblia, vamos orar por ti, está dizendo para que repita comigo uma oração, não? Pero por que hacemos isto? Hacemos isso para ajudá-los. Está recebendo Jesus? Primeira vez? Você está reconciliando? Está reconciliando? Aceitando a Jesus? Amém, glória a Deus. Está recebendo a Jesus? Primeira vez? Está aceitando a Jesus? Pela primeira vez? Ou reconciliando? Não, está tranquilo. Está aceitando a Jesus? Pela primeira vez? Amém. Vocês já estão vindo, visitando, não? Estão aceitando a Jesus? Pela primeira vez? Sim? Aceitando a Jesus? Agarra a mão dele, então, se empanadita, não escutou a palavra hoje? Portar-se de uma maneira digna, tua esposa, e você também, portar-se de uma maneira digna, tua esposa, amá-la, amá-lo, amém? Aceitando a Jesus pela primeira vez? Oi? Glória a Deus. Vocês estão aceitando a Jesus ou se reconciliando? Reconciliando? Primeira vez aceitando a Jesus? Amém. Glória a Deus. Então temos aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas recebendo a Jesus e alguém reconciliando com o Senhor. Amém? Amém?